Nós nos reunimos agora há pouco no meu gabinete. Participaram da reunião o relator, o vice-presidente, os líderes do governo e também da oposição para analisarmos a decisão hoje de um dos envolvidos em não comparecer à CPMI, apesar do compromisso que foi feito pela defesa durante o final de semana. E há consenso de todos os participantes. Nós estamos convocando para amanhã, às 14 horas, uma sessão extra-pauta para a votação em regime de urgência de 6 requerimentos para comparecimento já na próxima quinta-feira. As pessoas a serem convocadas como testemunhas são Tânia Carvalho dos Santos, esposa do chamado careca do INSS, Antônio Carlos Camilo, Romeu Carvalho Antunes, filho dele, Rubens Oliveira Costa, sócio de Antônio Carlos Camilo, Milton Salvador de Almeida Júnior, também sócio em várias empresas, Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti, e o advogado Nelson Williams, que foi alvo da operação da Polícia Federal. Esses 6 nomes serão já convocados a partir de amanhã, oficialmente, mas estão sendo avisados hoje de que a convocação será feita em consenso com todos os participantes e é uma resposta que a CPMI quer dar claramente à falta de seriedade do advogado da defesa de Antônio Carlos Camilo em relação ao acordo que foi feito conosco. A esposa de Antônio Carlos, a Tânia Carvalho dos Santos, é sócia dele em várias empresas, não estava inicialmente sendo convocada, mas diante da recusa em vir, tanto ela quanto o filho passarão a serem ouvidos obrigatoriamente pela CPMI. Da mesma forma, Maurício Camisotti, que já nos enviou também ofício por meio da defesa de que não vai comparecer na próxima quinta-feira, portanto, a esposa dele será convocada. Ela é sócia também de uma das empresas que trabalhou na modernização dos sistemas da Previdência e terá de ser ouvida por esta comissão. E, por último, houve uma discussão muito grande, mas também o consenso com relação ao advogado Nelson Williams. A argumentação é de que os advogados têm prerrogativas, mas no caso de Nelson Williams, nós entendemos com muita clareza que há uma série de indícios que precisam ser esclarecidos, desde movimentação financeira a uma série de outras questões e documentos que nós apresentaremos no dia em que ele estiver presente na CPMI. E nós esperamos, com toda sinceridade, que a partir dessas convocações, que todo o acordo que seja feito com a comissão seja cumprido pelos advogados e por aqueles que são os depoentes, como investigados ou como testemunhas, porque nós estamos aqui dispostos a dar uma resposta ao povo brasileiro. Nós não estamos aqui, em momento algum, apenas ocupando espaço para qualquer tipo de investigação. A CPMI tem poder de polícia e ainda que o Supremo Tribunal Federal consiga ou ofereça habeas corpus para que essas pessoas possam não falar, a presença delas tem de ser obrigatória para os esclarecimentos que nós queremos em relação aos inquéritos que já estão abertos. Presidente, por gentileza, quando o senhor fala que houve um acordo, mas esses requerimentos eles vão ser votados amanhã? Todos os 6 requerimentos com os nomes que eu falei para vocês serão votados amanhã em acordo, aprovados amanhã em acordo na sessão extra-pauta que eu chamaria às 14 horas, 2 horas da tarde. Esse acordo foi com os governistas? Com os governistas e com a oposição. São nomes de consenso que são importantes para a investigação desse caso do INSS. E a sessão seria na quinta-feira? Quinta-feira, nós votaremos outros nomes de presidentes e diretores de associações, também servidores públicos, requerimentos que foram apresentados pós o acordo da primeira reunião. Nós fizemos um acordo entre oposição e governo de convocarmos imediatamente todos os diretores e presidentes que já estavam naquele momento com os nomes delineados, também convidar os ex-ministros e diretores, ex-presidentes do INSS.
Muitos nomes apareceram posteriormente ao acordo, que na próxima quinta-feira eu colocarei em votação, entre eles alguns nomes ligados ainda, sócios e ex-sócios do Antônio Carlos Camilo, o Careca. Desses 6 nomes, o advogado Nelson Williams aparece como investigado, o restante testemunha? Todos eles como testemunha por enquanto. O Nelson Williams é apenas um investigado. Os demais nós queremos trazer como testemunha, como forma de oferecer a eles a condição de vir espontaneamente. E tá certo? Vai acontecer quando? Vai o mais rapidamente possível. Estão todos convocados para quinta-feira. Convocados para quinta-feira, então. Quinta-feira. Presidente, Todos os seis. Não. Os 5 são testemunhas e o Nelson Williams é investigado. Agora, eles estão convocados para quinta-feira. Todos os nomes. Presidente, a comissão ainda vai apelar, fazer um apelo ao presidente do Senado para ter acesso às imagens, para poder rastrear as visitas que o Careca do INSS fez. Olha, eu já conversei pessoalmente com o presidente da Casa e a resposta é sempre a posição da advocacia do Senado, que se trata de informações sigilosas. Isso não vai influenciar no nosso trabalho, porque a nossa preocupação agora é nós recebermos as quebras de sigilo bancário e telefônico que estão acontecendo, estão sendo repassadas, inclusive, pelo Banco Central. Esses documentos é que para nós são os mais importantes. À medida em que a investigação for prosperando, eu tenho muita confiança de que esses nomes que já estão presos e outros que serão presos, que a nossa expectativa é de que outros nomes também recebam a prisão preventiva, eles colaborarem e naturalmente, as visitas aqui aparecerão até de forma espontânea. Presidente, o mesmo... Eu queria perguntar exatamente sobre essas pessoas. Pois não. Eu dei uma entrevista dizendo que tem outros nomes que podem vir a ser presos. E existe alguma estratégia por parte da comissão pensando em que essas pessoas lá na frente possam querer não falar justamente para não colocar provas contra elas? Bem, se eles forem presos como nós solicitamos, já demos um passo importante, porque terão de falar à Polícia Federal de uma maneira ou de outra. E nós teremos acesso aos inquéritos assim que as investigações forem terminando. Isso é um acordo que foi elaborado com o ministro André Mendonça, de que os inquéritos em investigação, esses permanecerão ainda sob sigilo. Mas à medida em que essas informações forem sendo confirmadas e as investigações dadas como encerradas ou suficientes, serão compartilhadas conosco na CPMI. Então, se a pessoa quiser falar, é bom para ela vir dar a versão dela, inclusive publicamente. Senão, nós teremos os dados da Polícia Federal. Presidente, os senhores também, na semana passada... É sócia dele. Em várias empresas. E o filho, qual é a justificativa para... Também sócio em várias empresas. Todos eles. Todos aqui têm um nexo causal com a investigação sobre o INSS. Não há ninguém aqui que tenha sido colocado simplesmente porque nós entendemos que seria melhor. O advogado Nelson Williams, vocês sabem bem, alvo de busca e apreensão e movimentou muito dinheiro em relação ao esquema e aos clientes dele. Os demais todos são sócios de um dos 2 nomes e nós temos isso muito bem delineado pelo inquérito que nós temos em mãos e os dados que nós já temos recebidos. Presidente, o não comparecimento do senhor Antônio Camilo e do Camisotti foi tornado facultativo por uma decisão do ministro do Supremo. Sim. O vice-presidente, o deputado Eduardo Júnior, fez uma crítica bastante contundente a essa decisão por ter tornado esse comparecimento facultativo. Há entendimento entre outros integrantes, por exemplo, o senhor ou até mesmo o relator, de que essa decisão foi prejudicial ao trabalho da CPMI? Olha, eu e o relator, de certa forma, já esperávamos esse posicionamento, porque na CPI de 8 de janeiro, o ministro André Mendonça deu um posicionamento semelhante a uma das pessoas que compareceria. Então, seria lógico que isso fosse mantido. Agora, nós temos impetrado um mandado de segurança, que nós esperamos seja julgado e, mais ainda, seja julgado favoravelmente para que essas pessoas possam comparecer à CPMI. O que eu entendo, e aqui é o meu posicionamento, é de que se houver uma continuidade por parte do Supremo Tribunal Federal de manter habeas corpus, que as pessoas não sejam obrigadas a comparecer, nós propomos uma mudança na lei das CPIs. Porque nós, como parlamentares, podemos definir com clareza quais são as regras. Se o Supremo entende que há uma brecha, que não há uma definição sobre coerção
trazer aqui o que for, nós podemos estabelecer isso em plenário. Será uma das propostas que nós queremos, inclusive, tirar dessa comissão, que é o aprimoramento das comissões parlamentares de inquérito. Porque o nosso trabalho aqui é o mesmo da Polícia Federal e do próprio Supremo, neste momento, que tem os inquéritos em mãos, a presidência do inquérito. Não há motivo algum para que, por exemplo, um outro poder queira interferir mais uma vez nas decisões do parlamento e decisões que, infelizmente, tornam as investigações mais lentas. Porque eu volto a dizer, não é o fato que a pessoa não compareça que é o mais importante. O mais importante para nós são as quebras de sigilo que nós já temos feito, que foi feito em acordo, né? São quase 400 pedidos de informações e quebra de sigilo que vão nos embasar para o relatório final. Relatório este que, se a pessoa vier ou não, ela poderá ser indiciada pelo relator, pelos fatos que nós temos na investigação. Ok? Então, vou deixar o relator falar um pouquinho com vocês aqui. Estou à disposição. Desculpa, se eu tiver, é que eu cheguei 2 minutos depois de vocês começarem a falar. Sim. Essas convocações dos familiares do Antônio Carlos Antunes vão ser convocados na condição de testemunha, na condição de investigado? Testemunhos. Todos estão na condição de testemunha, em que pese terem sido arrolados hoje para a pauta de amanhã. Isso se deve exclusivamente à escolha feita pelo senhor Camizotti e pelo senhor Antônio Carlos Camilo de não poupar os familiares no próprio sistema criminoso. Foram eles que expuseram os familiares. Então, a CPMI vai ouvi-los na condição de testemunha. O advogado também. O advogado também na condição de testemunha. Sim, pode vir. Primeiro vocês falaram que era investigado. Não. Isso que eu estou... Eu arrolei todos os 6, devidamente acordado com o presidente da CPMI, na condição de testemunhas. Nós ainda não temos dados concretos da investigação, se é que existe em relação ao advogado Nelson Williams. Vamos dar esse crédito a ele, dele vir na condição de testemunha. Portanto, não poderá faltar. A CPMI ainda não o trata como investigado, o trata como testemunha. Então, se o relator falou, está falado. No que pode avançar se houver esses depoimentos aí na avaliação do senhor? Olha, primeiro que depoimento é uma linha de prova. Nós estamos trabalhando de forma a ampliar o espectro investigativo. Os depoimentos são fundamentais porque esclarecem fatos que poderão encaminhar ou não a inocência de pessoas. Segundo, nós temos os documentos e os dados. Enfim, todo meio de prova é válido para o esclarecimento dos fatos. O presidente senador Carlos Viana tem mostrado firmeza na condução dos trabalhos. Os membros da CPMI, em nenhum momento até agora, se obstacularam a votar a favor de convocação e quebra de sigilo, porque o Brasil não está querendo saber de ideologia A ou B. O Brasil está querendo saber quem roubou os aposentados e pensionistas. Hoje, a CPMI já tem muitos indicativos novos que irão nos ajudar mais à frente na feitura do relatório. Deputado, esses 6 que vão ser convocados amanhã para auxílio correr como presídios da votação pelo acordo, o advogado Nelson Williams, ele aparece na investigação anterior da Polícia Federal. E aí, pode ser que a minha memória esteja falha, esses familiares aparecem também? O que levou a convocação deles especificamente? Na CPMI, para a pauta de amanhã, não tem ninguém arrolado como investigado. A CPMI não tem dados de nenhum desses citados como investigado. Nós temos dados dessas pessoas como testemunhas. Portanto, nenhuma dentro da legalidade pode recusar esse convite. Mais adiante, com outras informações, mais documentos e dados,
poderão ser transformados em investigados. Se Nelson Williams foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal, esses documentos não chegaram à CPMI. Para a CPMI, ele é testemunha e terá que vir. Vocês falaram em ouvir o quanto antes. Tem uma ideia assim de ainda nessa semana? O presidente fez questão de dar essa resposta à sociedade brasileira, fazendo essa extra pauta amanhã para a convocação dos 6 nomes listados para depoimento sexta-feira às 9 horas da manhã. Quinta-feira às 9 horas da manhã. A ideia é fazer deles todos? Não, como é que... A ideia é ouvir a todos no mesmo dia. O presidente está com essa determinação, só se por acaso o tempo não permitir. Mas o presidente fez questão de arrolá-los para oitiva quinta-feira. Se não der decisão na de quinta, vai na sexta? Não, vai na outra segunda. Não tem problema, a sessão vai ser una. Quem não puder ser ouvido, o presidente vai apenas suspender a sessão. Isso, para segunda-feira. Relator, na semana passada, havia uma lista de requerimentos sobre quebra de sigilo de entradas e saídas do Careca de uma série de instituições que depois não foram votadas. Há uma expectativa de votar essa quebra de sigilo de entradas e saídas, não necessariamente do Senado, mas de outras instâncias? A senhora disse uma afirmação que não condiz com a realidade. Já foi votado e aprovado pela comissão a quebra do sigilo para afastar esse sigilo de 100 anos. Essa casa aqui é pública, é paga pelo dinheiro do povo e os parlamentares da CPMI têm direito de saber quem o Careca do INSS visitava. Mas em outras instâncias, por exemplo, na semana passada tinha um requerimento para o gabinete do presidente Lula, tinha a Receita Federal, tinha o TCU, que não foram votados. O presidente votou todas aquelas que tinham acordo, situação ou oposição para ganharmos tempo. E cada uma dessas que não houve acordo, em breve, cada uma irá a voto. Relator, assim, já que vocês querem ouvir todos esses nomes na mesma sessão, eu imagino que já tem algumas perguntas objetivas, né? O senhor consegue antecipar para a gente o que deve ser perguntado objetivamente? Porque eu sei que os depoimentos costumam ser muito longos, então, já que vai ser um depoimento em grupo. Olha, a gente pode transmitir ao povo brasileiro que as perguntas elas se dividem em 2 blocos. Um bloco é para saber quais foram os ladrões do dinheiro do povo sofrido brasileiro, pensionistas e aposentados. E o outro bloco é quem deu suporte político para que isso acontecesse. Ok, gente? Ok. Claro. Só acrescentar, só com a autorização do presidente, só acrescentar uma informação aqui. Hoje nós teremos a oitiva do Careca do INSS, o Antônio Antunes. E aí eu quero inicialmente parabenizar a postura firme do presidente em chamar essa reunião, em buscar um acordo e convocar uma extra pauta para trazer esses nomes, que são nomes que têm total relação com a investigação. Com a ausência do Careca do INSS, como ele abriu mão de vir aqui, de prestar essas informações, de trazer esses esclarecimentos, a CPMI não tem outra alternativa a não ser chamar a esposa e o filho. E por que chamar a esposa? Por que chamar o filho? A esposa, a Tânia, ela tem uma série de movimentações financeiras suspeitas pelo COAF. Movimentações como, por exemplo, 3 milhões de reais em dinheiro vivo para a compra de uma casa no Lago Sul, aqui em Brasília, dentre outras. Uma outra questão que traz o filho do Careca, que é o Romeu, para a investigação, diz respeito a ele ser sócio em várias empresas essas que recebeu recursos das associações, recursos esses que são recursos subtraídos dos aposentados, ou seja, há uma conexão. Não é a convocação da esposa e do filho porque ele não veio, mas é a convocação da esposa e do filho porque ambos são partes nessa organização criminosa que precisa vir aqui testemunhar. Sobre a decisão do ministro André Mendonça do Supremo, eu fiz uma manifestação criticando essa decisão por uma razão simples, direito constitucional puro. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si. É um princípio constitucional. Mas essa CPMI,
convocou todos esses que vocês estão cientes para que venham como testemunha, para prestar esclarecimento. E o que a Constituição Federal de 88 e o Supremo tem que proteger garante a essas pessoas? O direito de ficar calado, não o direito de escolher se vem ou não. A CPMI está exercendo o seu papel, está previsto na Constituição e é por isso que esses sujeitos estão sendo nesse momento convocados. Quando fala da esposa do Camizotti, que já mandou comunicado ao presidente dizendo que não viria na quinta-feira, a esposa do Camizotti, ela também é sócia numa empresa com o Camizotti. Ela é sócia numa empresa que tem movimentações bancárias que chegam a quase 300 milhões de reais. Então, tem que vir aqui, tem que esclarecer, tem que responder os questionamentos. No que diz respeito ao Nelson Williams, eu sou advogado. Advogado, ele tem que defender a lei, tem que fazer com que a lei seja cumprida, não descumprir a lei. E ele passou por uma busca e apreensão em sua residência e tem a citação de que ele auxiliou financeiramente todos esses que nós acabamos de mencionar. Então, a CPMI está agindo de forma séria, correta. Mais uma vez, assim comecei, eu termino parabenizando o presidente por ter tomado essa iniciativa de chamar essa reunião, de convocar essa extrapauta para mostrar que todos aqueles que descumpriram a lei vão ser punidos. A justiça pode até demorar, mas não vai falhar, e que nós vamos trabalhar incansavelmente aqui, de domingo a domingo, para fazer com que os cidadãos aposentados brasileiros possam ter o seu dinheiro de volta e ter segurança e tranquilidade no sistema previdenciário brasileiro. Obrigado, gente. Seriam convocadas independentemente da presença do Careca hoje aqui ou não? Essas pessoas já seriam convocadas independentemente da ausência do... Eu vou falar agora como deputado vice-presidente da CPMI, não falo sobre pela CPMI porque esse é o papel do presidente, mas como parlamentar, membro titular, vice-presidente da CPMI, eu já tinha requerimentos convocando a esposa do Careca, o filho do Careca e o Nelson Williams, ou seja, independente da ausência, já havia requerimento não só da minha autoria, como também do relator, de vários outros deputados, porque eles fazem parte dessa organização criminosa que precisa vir aqui testemunhar e esclarecer sobre os fatos. Muito rapidamente, eu quero também agradecer ao presidente, ao vice-presidente, ao relator da CPI e também aos demais deputados que compõem esse colégio de líderes que fazem o consenso, ou seja, tanto da oposição como do próprio governo, porque a CPI demonstra, sim, que ela está fazendo um trabalho sério e que não pode ser desrespeitado por quem quer que seja. Nesse fim de semana, nós recebemos uma informação concreta. O próprio presidente compartilhou com os demais membros que o Careca estaria hoje aqui conosco. E hoje pela manhã, quando muitos deputados já tinham se deslocado a Brasília, inclusive eu, recebemos essa nova informação de que ele não viria mais. A CPI não pode ser instrumento desse tipo de jogada feita, seja por advogado, seja por investigado ou por testemunha. E só não foi, e aqui falo como testemunha da reunião que aconteceu, convocada esta pauta para hoje, porque muitos parlamentares acabaram não vindo a Brasília em virtude do cancelamento de última hora. Então, acerta a condução da CPI de pautar esses requerimentos amanhã e, lamentavelmente, o Careca, e assim como o Camizotti da mesma forma, perdeu ele uma oportunidade de colaborar com os trabalhos da CPI nesse momento, no dia de hoje, e certamente aquilo que ele poderia ter colaborado, outros que estão à sua volta terão de colaborar agora na condição de testemunha, que não lhes dará o direito de se calar diante dos deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.